Então, como já foi apresentado, meu nome é Ângela Rosa. Acabei me transformando em Teacher Ângela de 2015 para cá, porque a minha história com o inglês é um pouquinho longa. As pessoas falam, Ângela, para você é fácil falar inglês, para você é fácil transbordar em inglês, porque você sempre falou inglês. Isso não é verdade. Eu não gostava do inglês. O inglês era, para mim, era a minha matéria complicada sempre, sempre foi uma matéria que eu não gostava. Por incrível que pareça, eu não gostava de inglês e de história, e hoje são as duas matérias que eu mais gosto, mais amo estudar, porque, assim, era muito difícil. E na minha cabeça, se é difícil e complicado, não era para mim. E hoje é o que eu mais ouço as pessoas falando, Angela, inglês é complicado e difícil. E se é complicado e difícil, não é para mim. Então eu vejo muitas pessoas hoje reproduzindo a minha história. Então eu venho realmente transbordando para falar que, que não é assim, porque eu odiava inglês. Quando eu falo isso, as pessoas falam, ah, é impossível, verdade. Eu bombei no vestibular com 18 anos, com 18 anos eu não passei na Unesp, só por causa do inglês, porque eu fui muito bem nas outras matérias, eu fui muito bem em cálculo, em física, eu quase gabaritei em física e matemática. Então foi assim, para mim uma decepção muito grande não conseguir passar no vestibular que eu queria por causa do inglês. Aí foi a minha jornada com inglês de escolas, mais escolas. Eu tentei várias dessas escolas comuns, que várias pessoas entram para aprender e acabam aprendendo o básico, mas se decepcionando. Fala assim, nossa, parece que eu não vou aprender isso nunca. E continuei minha jornada. Falei, não, inglês não é para mim. Definitivamente, inglês não é para mim. Eu nunca vou aprender essa língua. E aí, com 26 anos, eu entrei numa multinacional. Uma multinacional alemã. E aí eu trabalhava no comercial, e aí eu ouvia as pessoas conversando em outras línguas e eu queria entender. Nunca tive a ambição de ser promovida, por enquanto, né, na empresa, mas eu, por curiosidade, eu queria saber o que as pessoas estavam conversando, o que as pessoas estavam falando. E aí eu comecei a estudar com uma professora particular, fazendo o que eu faço hoje e fiz por muitos anos. Eu comecei a estudar com uma professora particular que me mostrou o inglês de uma forma descomplicada. E aí, mesmo assim, eu estudei com muitos livros, livro, por 15 anos. 15 anos estudando e troca de livro, volta, porque parece que eu nunca me sentia segura o suficiente para falar o inglês. Por que eu estou contando um pouquinho da minha história? Porque muitas pessoas que estão me ouvindo, que vão ouvir, se identificam com a minha história. E hoje eu ajudo pessoas com o mesmo perfil de história, porque eu acho que o inglês não é para mim, eu nunca vou aprender o inglês. E na verdade não é assim. Eu comecei a estudar por curiosidade, eu comecei a estudar e depois de um ano eu fui promovida. Eu fui promovida para a área de exportação e trabalhei nessa área por quase 19 anos, eu falo quase 20 anos, né, porque está mais perto do 20, e trabalhei na área de exportação por quase 20 anos. Falo o inglês, as pessoas perguntam qual é o inglês correto de se falar. É o americano? Não existe o inglês correto de se falar, porque nós temos vários países que falam o inglês como primeira língua. Mas o inglês americano é muito falado por causa do tamanho, por causa da relevância dos Estados Unidos. E eu estudei muitos anos, mas como o meu responsável, né, eu era responsável por toda a Europa, eu fiz com um professor nativo britânico para aprender o listening, para aprender a ouvir outros accents, que são os outros sotaques. Porque quando nós aprendemos a falar, nós precisamos primeiro aprender a ouvir e a fazer diferença de sotaques, como no Brasil. Como no Brasil, a gente, por morar aqui, nós percebemos, nossa, esse não é de São Paulo, esse é mais do Nordeste, esse é do Sul, esse é do Rio.
Então, aqui nós percebemos rapidamente de onde a pessoa é pelo sotaque. No inglês, acaba acontecendo a mesma coisa. E não existe no Brasil falando, o jeito de São Paulo é o correto de falar. Aqui mesmo, o Wander é do Paraná, o Diego também é de São Paulo, da região de São Paulo, mas tem pessoas de vários lugares. Então, quando nós falamos tem um jeito certo de se falar, nós estamos limitando a língua. Então, não existe exatamente o jeito certo de se falar. Mas eu preciso entender, e o que eu não entender, eu preciso aprender a fazer perguntas. Como que você... eu não sei. Às vezes eu fui para o sul, no sul, pãozinho francês tem um outro nome, que para a gente em São Paulo pode ser até um nome ruim. Mas eu tenho que perguntar, o que é isso? Como falar isso? Se eu for por Nordeste, quando eu cheguei no Pará, eu vi égua para todo lado, e eu fui perguntar, por que vocês usam isso? O que isso quer dizer aqui? Então, são perguntas que eu tenho que fazer na minha língua, quanto mais em outra, quanto mais no inglês. Eu tenho que aprender a fazer perguntas, não ter medo de fazer perguntas. Porque às vezes a gente vê, mas eu vou fazer pergunta, eles vão achar que eu não sei. Qual o problema? Porque eu fui para o Nordeste e eu fiz pergunta. O que vocês querem dizer com isso? O que vocês querem dizer com isso aqui? Então, no meu país, eu fiz isso. O inglês não é diferente. Eu falo o inglês mais americano, acabo ensinando o inglês mais americano por facilidade fonética. Isso aqui nós chamamos de aparelho fonador. Então, esse aparelho fonador tem um monte de músculo aqui. Ele precisa ser treinado e trabalhado. Então, é como se a gente fosse para a academia. Eu vou para a academia, primeiros dias vai ser mais difícil, mas vai se tornando natural ao passar do tempo. Então, eu preciso começar a treinar a minha dicção numa nova língua. O inglês americano, ele é mais fácil para mim, mais confortável na fala e para o brasileiro de uma forma geral. Ele um posicionamento de boca, de língua mais confortável. Mas eu estudei na Austrália, eu fui para a Austrália, eu fiz imersão na Austrália, primeira semana lá, eu falei assim, gente, eu não sei falar inglês. Por quê? Eu comecei a ouvir algo que para mim não era familiar, mas rapidamente foi se tornando familiar, você fala, não, eu sei, era só uma outra forma de dizer. É a mesma coisa quando a gente vai para o Rio, vai para o Rio Grande do Sul, quando vai para o Nordeste. Leva um tempinho para a gente se adaptar o ouvido à nova forma de falar. Então, quando eu fui para a Austrália, a primeira semaninha ali parecia muito difícil, mas logo que eu acostumei o meu ouvido, eu acostumei o meu listening, eu vi, não, é o mesmo inglês, só que com um sotaque diferente, ou uma forma de se expressar, às vezes, diferente. Isso acontece no meu país. Então, aí eu comecei a identificar vários sotaques. Eu estudei com um professor britânico para aprender listening, aprender como fala, mas o som do inglês britânico vem mais daqui, então ele, para mim, não é tão confortável, mas hoje eu consigo identificar sotaques. O indiano, África do Sul, primeira língua também é o inglês. Então, se você for vendo quais países falam inglês oficialmente, são vários. Eu já citei aqui Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, África do Sul, Índia também fala, e outros países falam o inglês como segunda língua, como sua segunda língua oficial. Tem a língua local, mas tem a língua oficial. Qualquer lugar do mundo que você for, você vai conseguir se comunicar em inglês, porque a língua oficial da aviação, desde 51, se eu não me engano agora, é o inglês. Então, você pensou em entrar em um aeroporto, você pensou, a língua oficial dali é o inglês. Você vai para o Japão, é uma outra língua, você consegue se comunicar em inglês. Você vai para a China, que hoje é o grande polo dos negócios, o grande boom, né? Muitas pessoas indo para a China, entrando em contato com China,
por causa dos negócios, porque é um mercado que tem crescido muito. Então, você consegue sim se comunicar em inglês. Você vai para qualquer lugar do mundo. São 85 países que falam o inglês como segunda língua ou primeira língua, são muitos também. Então, aqui nós vemos que o inglês é falado no mundo inteiro. Então, se é a língua falada no mundo inteiro e é a língua que eu consigo me comunicar com o mundo, por que não aprender essa língua? Aí vocês podem dizer, porque é difícil, Ângela. Não é. Eu provo para os meus alunos rapidamente que o inglês é mais fácil que o português. É uma língua fácil, limpa, livre de... porque ela não tem concordância com... Ela tem com masculino, feminino, na maior parte das vezes, ela concorda com só singular e plural. Então, isso facilita muito, porque eu não preciso ficar pensando. Então, no inglês, às vezes, o pronome demonstrativo, que é já de primeira, de básico, aí que a gente começa. No inglês, nós temos 4. No português, tem mais de 30. Então, só aí faz um cálculo. Aí, nós vamos para o verbo to be. Eu vou falar um pouquinho mais deles, eu só estou dando um pano de fundo aqui. Aí, o verbo to be, nós temos 8 formas básicas. E ele quer dizer, no português, o ser e o estar. Aí, fala assim, 8 formas básicas para 2 verbos. No português, eu tenho 52 formas concordância aí para cada verbo. Então, para o ser, 52, para o estar, 52. Eu já tenho 104. Faz menos 8, só tem 96 a menos no inglês do que no português. Então, essas são só algumas introduções para provar que o inglês é mais simples, é uma língua lógica, ela é uma língua simples de entender, eles juntam palavras. Tem exceções? Tem, como toda língua. No português também tem exceções. Então, tem muitas exceções. Eu me divirto muitas vezes com os gringos tendo muita dificuldade para aprender a nossa língua, porque o português é muito difícil. Pega hoje no nosso país, quantas pessoas falam o português corretamente? Pouquíssimas. Eu não falo totalmente correto, eu não faço a concordância correta muitas vezes no português. Aí eu vou aprender o inglês, eu acho que no inglês eu tenho que falar igualzinho o livro, eu que é daquele jeito, que eu tenho que ser perfeita. Quem te falou isso? Então, são memórias que eu já quebro, são mitos do inglês que eu quebro logo de cara. Então, eu falei um pouquinho do inglês, da onde ele é falado, como ele é falado no mundo, por que ele é a língua oficial. Ele se tornou a língua oficial, realmente, dos negócios. Eu falo sempre, eu dou aula de business, por ter vindo dessa praia, eu também dou aula de business. Então, no mundo business, a língua oficial é o inglês. Por quê? Porque por causa da relevância, claro, dos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, África do Sul, a gente vê países muito relevantes, mas também pela facilidade da língua. Vocês já imaginaram a gente aprendendo o mandarim como língua oficial, desenhadinha? É uma língua difícil, não é uma língua simples. Nós temos o espanhol também, mas o espanhol não é tão falado. Se você cair em um aeroporto de países que não falam o espanhol e não falar inglês, você vai passar apertado. Vai passar muito apertado, porque já tem casos de alunos que foram e ficaram presos no aeroporto da África do Sul por não falar o inglês, só falava o espanhol. E ele achou que com o espanhol ele conseguiria viajar o mundo. Ele ficou preso num aeroporto por mais de 24 horas por não conseguir se comunicar, sem comer, sem poder sair de uma sala, porque eles não conseguiam entender e não tinha uma pessoa que falasse a língua dele naquele local, naquele momento. Então, a gente só vê histórias, eu só estou dando um pano de fundo para falar que eu começo a falar do inglês de uma forma geral, para trazer para a nossa realidade. O inglês no Brasil, hoje, somente 5%
falam o inglês ou conseguem se comunicar no inglês. Quando a gente vê essas palestras, nós vemos esses players falando que existem 2% no mundo de alguma coisa. Quando você começa a olhar para o inglês, não é diferente. O inglês, somente 5% conseguem se comunicar na língua. 5% de brasileiros, olha o tamanho que é o Brasil. Então, são 5% que estão entrando numa faixa de oportunidades que os outros 95% não estão. E 1%, de 1 a 2%, mas ele não chega a 2%, são considerados fluentes no idioma. E você sabe o que acontece de pior ainda? Nós temos um ranking de países que falam o inglês como segunda língua, porque o inglês é a segunda língua, né, no Brasil, assim como o espanhol, mas o espanhol, como eu já falei, ele é limitado às Américas, né, do Sul e Central, não tem muitos outros países a não ser Espanha, mas ele é mais limitado. Agora, o inglês, nós temos uma vasta gama de oportunidades, só que a gente vê que 70, eles fizeram um ranking de 70 países. Aparentemente, o Brasil está em 47º lugar, só que por muitos mentirem no currículo ou por acharem que já tem esse nível de inglês, colocam lá inglês fluente e vai para a entrevista de emprego. O que acontece na entrevista de emprego quando vai fazer uma entrevista realmente em inglês? Aí as pessoas se deparam com uma realidade que elas não estavam preparadas. E aí esse número cai para 67º. Então, de 70 países, o Brasil está no lugar 67. É muito próximo do último. Nós somos uma potência como nação. Eu amo o Brasil, eu acredito nos brasileiros, eu acho que o brasileiro é um povo capaz, criativo, e que em qualquer lugar do mundo o brasileiro se destaca. O brasileiro, ele é polivalente, ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele consegue se capacitar em diversas áreas, não só na sua área de atuação. Os Estados Unidos, Europa, mais o Oriente, você vê pessoas que são capacitadas em uma área de atuação. Aqui no Brasil, eu consigo fazer a minha área, um pouco do outro, um pouco da do outro, eu consigo ser muito polivalente. O brasileiro é um povo extremamente capaz e criativo. Eu sou, sim, uma apaixonada pelo Brasil, sou patriota, sim, mas por quê? Eu creio na capacidade do nosso povo. Então, quando falam do jeitinho brasileiro, o jeitinho brasileiro atrapalha nesses momentos, porque, eu vou pôr lá no meu currículo que eu sou fluente. O que é ser fluente? Você pode ser fluente no básico, fluente no intermediário e fluente no avançado. Fluência é você conseguir entender e se comunicar. Então, a fluência foi muito mitificada. Então, eu já vou quebrando vários mitos do inglês aqui para vocês. Porque a fluência, ela foi muito mitificada. Nossa, para ser fluente, eu não posso cometer erros. Quem falou? Quem te falou isso? Na verdade, nós vemos hoje o brasileiro com uma mentalidade de terceiro mundo. Isso mesmo. Isso é triste, mas é verdade. É uma mentalidade de terceiro mundo. Por quê? Nossa, eles são melhores do que eu, então eu preciso falar corretamente, eu não posso cometer erros. Nossa, eu fazer pergunta para um americano, como? Não posso. Quem falou isso? Sim, eu tenho que aprender a fazer perguntas. Eu já vi americano perguntando para o outro, what do you mean? O que você quer dizer com isso? Como nós fazemos aqui no Brasil, como eu fiz quando eu fui para o Pará. O que vocês querem dizer com égua em todo lugar que eu vi lá? Então, o que você quer dizer com isso? Então, eu tenho que aprender a fazer perguntas, sim, tanto no meu país como numa língua que não é a minha primeira língua. Inglês vai ser minha segunda, espanhol é a minha terceira. Sim, eu falo as três. Então, eu tenho o português como primeira, o inglês como segunda e o espanhol como minha terceira língua. Porque o espanhol eu não uso tanto.
Mas o inglês, sim, eu uso muito, porque é a língua mais usada. Então, nós temos que aprender a fazer perguntas, não ter medo de fazer perguntas. Eu ensino logo no começo algumas frases para como eu faço perguntas se eu não entendi. Então, se você não entender, sorry, eu falo que tem quatro palavras-chave no inglês. Sorry, excuse me, thank you and please. Sempre mantenha essas palavras. Por quê? Sorry, ele pode dizer sinto muito, mas ele pode dizer, peraí, desculpa, sorry. Você interrompe a outra pessoa falando, sorry, can you repeat that, please? Você pode repetir isso, por favor? Oh, sorry, I didn't get it. Eu não peguei. Can you say it again? Você pode dizer isso de novo? Então, aqui já estou dando frases para vocês, estou dando, claro, um pano de fundo, mas frases. Can you say that again? Se você não entender, você fala, sorry, can you speak slowly, please? Você pode falar mais devagar, por favor? Or how do you say that in other way? Como você diz isso de outra maneira? Então, vai perguntando até você entender. Quando o estrangeiro vem para o nosso país, nós nos esforçamos para entender. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui, só aqui, tá? Vou contar só aqui para vocês. Vocês sabem quem é o povo mais crítico da gente mesmo? O brasileiro. Porque o nativo, ele quer se comunicar com você. Ele quer entender o que você fala, como aqui no Brasil. Às vezes nós corrigimos um amigo falando, mas vamos interagir com um gringo falando e tentando facilitar a vida dele. Claro que se está no mundo dos negócios, se você está numa cidade como Nova York, que é uma cidade extremamente corrida, as pessoas não vão ter muita paciência. Mas se você for viajar, comece por um lugar que seja um lugar mais turístico, tem mais pessoas que vão ter paciência de interagir. Se você for para Nova York de cara, a vida lá é muito corrida, ninguém tem paciência para parar, para te dar atenção. Mas São Paulo não é diferente. Vai para São Paulo no dia a dia, das pessoas entrando e saindo de um subway, de um metrô, elas não têm tempo para parar para te dar atenção, porque elas estão com horário marcado. Então, isso acontece também lá. Não porque eles são ruins ou porque não têm paciência, porque eles têm uma vida corrida. Então, acabam não tendo paciência por causa disso. Então, escolha lugares, escolha interagir com pessoas. É muito baixa a porcentagem de brasileiros, verdade, Wander? É baixíssima a porcentagem de brasileiros, 1 a 2%. Então, eu estruturei o meu curso a princípio. Eu não dei nomes, eu quebro todos os mitos, eu não dei os nomes que as pessoas dão básico, pré-intermediário, intermediário, upper intermediate, que é o intermediário avançado, ou avançado, business. Eu quebrei todos esses nomes. Então, eu começo do zero à sobrevivência. Porque você sai do zero, sem falar inglês, e vai conseguir sobreviver. O que é isso? A gente começa com apresentações. Você precisa conseguir interagir com uma outra pessoa, se apresentar, dizer o seu nome, perguntar o nome da pessoa, trocar contatos, soletrar, porque em qualquer lugar que você for fazer um check-in, você vai ter que soletrar o seu nome. Quando você está no telefone, conversando com uma outra pessoa, fazendo um booking de hotel, uma reserva de hotel, uma reserva de voo, chamando um táxi, você vai soletrar o seu nome o tempo todo. Por exemplo, o meu nome eu tenho que soletrar, inclusive no Brasil, que eu falo que eu tenho 2 sobrenomes. Meu nome é Ângela Cristina Rosa, com Z. Então, no Brasil, eu tenho que falar que meu Rosa é com Z. Você imagina quando eu viajo. E aí a gente vai passando por isso. Introduções básicas, como dizer bom dia, boa tarde, boa noite, como interagir, como falar oi, como falar tchau. E o brasileiro é conhecido no mundo por dizer I'm fine, thanks. Ângela, tá errado? Não. Só que parece que o brasileiro só sabe responder assim. Eu tenho 50 formas de responder isso, tá? 50.
Então, os livros ficam com uma forma. E eu te falo, tem muitas outras. E tem as que eles usam. Por exemplo, os livros trazem para a gente que o de nada é só you're welcome. Ele está correto, não é errado. Mas como que eles falam na rua? Como eles falam no dia a dia? Quando você vai falar lá nos Estados Unidos thank you or thanks, many thanks, você vai ouvir no problem, oh, that's okay, no worries. Então você vai ouvir outras respostas. Aí você fala, peraí, eu aprendi no livro que era you're welcome. Então eu ensino também esse inglês fora do livro. Por quê? Não adianta eu aprender só o livro. Deixa eu perguntar, você fala o português que você aprendeu no livro? Não, né? Eu também não. Então o inglês é a mesma forma. O inglês também é assim. Então eu ensino o livro, mas eu mostro que há uma realidade além dele. Aí, esses dias eu falei sobre o so-so, que a maioria das escolas ensinam como mais ou menos. E lá eles vão falar so important. Eles usam como ênfase. E não para dizer mais ou menos, porque eu tenho, acho que mais ou menos umas 8 formas de falar mais ou menos em inglês. E so não é a mais usual, nem more or less. More or less é usado para quantidade. Aí uma pessoa, um dos professores de livro, me questionou sobre isso. Eu prontamente respondi com algumas formas que as pessoas falam no dia a dia. No dia a dia, não é o que eu vejo nos livros. Então, eu tenho que intercalar livro com realidade, com dia a dia. Então, eu gosto muito disso, de trazer o inglês fora da caixa. Eu gosto de mostrar para vocês que o inglês é fácil, é simples, é descomplicado. Se eu aprendi que eu odiava o inglês, então eu consegui, ao longo desses 15, nossa, eu fiquei estudando inglês acho que quase 20 anos. Quando eu comecei a dar aulas, eu comecei a olhar o inglês de uma forma descomplicada, porque eu consegui ver um mapa, eu consegui ver o inglês de uma forma geral. Aí eu falei, bom, isso não precisa ser ensinado por pecinhas. Eu posso ensinar dando a visão geral. E depois sim eu dou as peças, porque aí as pessoas vão saber como formar esse quebra-cabeça. Porque se eu não te der a imagem, vai ficar muito mais difícil montar o quebra-cabeça. Eu tinha todas as peças. Eu tinha todas as peças, mas eu não tinha a imagem. Então, eu, com 20 anos estudando inglês, me sentia insegura para falar. Quando eu comecei a parar e ver o inglês de uma forma geral, eu falei, puxa, é muito mais simples do que eu imaginava. Então, eu consegui montar as peças. E eu não preciso que os meus alunos demorem 15 anos como eu demorei. Hoje, a minha proposta de ensino é 1 ano e meio. 10% do tempo que eu levei para ter essa visão geral do inglês, porque eu separei em 3 módulos. Eu separei do zero à sobrevivência, da sobrevivência à vivência e da vivência à independência. Então, eu dei nomes diferentes, totalmente diferentes para os níveis do inglês, porque descomplicando. É claro que não existe mágica, não existe aprendizado por osmose. Eu não consigo transmitir para você e você aprender só por o que você está ouvindo. Você vai ter que praticar. Então, eu falo que o inglês são 4 bases. E eu comparo sempre a uma cadeira. Uma cadeira é confortável, tá? Com quatro perninhas. Então, eu falo que a primeira dela que a gente aprende é o listening. Vou começar daqui, tá? É o listening. Eu preciso aprender a ouvir. Quando eu aprendo a ouvir, eu tenho que aprender a ler. É o reading. Eu já tenho 2. E aí eu vou ter que repetir, que é um speaking. Eu vou ter que repetir o que a gente chama de shadowing, que é a modelagem, a repetição, como nós falamos no português, mas é um shadowing, que é um sombrear. Eu vou reproduzir o que eu estou vendo e ouvindo. Aí eu tenho o speaking, e depois eu tenho o writing, que eu vou tomar notas.
Se for escrito, se for o typing, se for digitando, não importa, eu preciso dessas 4 bases. Por quê? Se eu tirar uma base delas, eu com 3 perninhas, eu tenho um banquinho. Quanto tempo você consegue ficar sentado em um banquinho de maneira confortável? Não muito, né? O banquinho não é confortável. No inglês também não. Se eu tirar mais uma perninha, não se sustenta. Ah, mas eu sei ouvir e sei falar. Tudo bem, vai ter uma hora que você vai ter que ler e vai ter uma hora que você vai ter que escrever. Então, não tem como você fugir dessas 4 bases do inglês. Só que essas 4 bases podem ser de maneira descontraída, pode ser de maneira divertida. Então, na vida real, eu estava falando que a gente precisa começar a aprender a introdução e depois eu vou falar o small talk. Teve um transbordo que eu falei sobre o small talk. O small talk, o que é o small talk? São conversas rápidas, conversas sem muita profundidade, a nossa conversa de fila, a nossa conversa de um contato, um encontro rápido. Por quê? Você vai falando de como está o clima, o clima é campeão, como está o clima, de onde você vem, como que é o seu país, ou como é a sua cidade, você começa a interagir. Aí depois você vai falar de trabalho, você tem que falar do seu trabalho, você vai falar daquilo que você faz, onde você trabalha, o quanto você gosta disso, como é a cidade que você mora, como é o seu trabalho, você vai desenvolvendo isso. Let's talk about, vamos falar sobre. Então, são jobs and workplaces, trabalhos, locais de trabalho, o que você faz, família. Do you have children? Do you have kids? Você tem filhos? Are you married? Você é casado ou não? Então, tem vários small talks que a gente vai aprendendo do básico um pouquinho. Where do you live? Onde você mora? Como é a sua cidade? Outro assunto muito bom. Let's talk about food. Vamos falar sobre comida. Vamos falar sobre o que nós temos. Eu estou subindo aqui no meu resuminho que eu fiz aqui para vocês. Então, nós vamos falar sobre comida, comidas em geral. Aí nós aprendemos, e claro que no fundo de tudo isso, eu vou passando as gramáticas. Então, depois, outro assunto que é muito legal para se falar no small talk, sports. I don't like sports. Sports, eu não gosto muito de esportes, mas é um assunto muito bom para se falar, um assunto rápido, sem muita profundidade, porque nós estamos falando de superficial, de small talk. E aí depois nós vamos para planos, para falar de futuro. E quais são os seus planos? O que você vai fazer de férias, de final de semana, na próxima semana, no próximo ano? Estamos aqui o tempo todo falando de planos. Os colaboradores antes, os profissionais que apresentaram antes, os que vão se apresentar depois. Nós estamos cheios de planos para esse ano, para daqui a pouco, para o ano que vem. Como falar desses planos em inglês? Então, nós precisamos começar a interagir em inglês, porque imagina que eu estou em contato com o mundo, não só. Então, eu estou no telefone, ó, como hoje nós não falamos o português, eu falo eu tô, porque típico do São Paulo, eu estou no telefone, eu estou conversando com uma outra pessoa no mundo. O que eu vou falar para manter esse diálogo? Então, eu tenho muitas coisas. Se eu vou viajar ou se eu recebo gringos, eu trabalhei numa empresa, então eu trabalhava na área comercial, nós recebíamos muitas visitas de gringos, muitas visitas do mundo inteiro. Então eu tinha que, por obrigatoriedade, falar inglês e saber ajudar as pessoas no básico. E até, sabe quem precisava falar inglês? O motorista, porque ele que ia buscar as pessoas no aeroporto, traziam até a empresa, depois levavam da empresa até o hotel, buscavam do hotel, trazia para a empresa e depois levava de volta ao aeroporto. Gente, até o motorista numa multinacional tem que falar inglês. Então, não estou desmerecendo, mas tem gente que fala assim, eu posso sobreviver sem o inglês. Hoje,
Não dá. Hoje eu preciso, porque 95% de toda a literatura, em qualquer área de atuação, está em inglês. Então, qualquer área que você quiser ir, a maior parte de todo o material é no inglês. Deixa eu contar para vocês a área do social media, a maior parte que tem é em inglês. Tem uma área enorme de inglês, de novidades, do que eles estão usando. Então, essa é a área que mais tem crescido. Parte de social media tem muita coisa em inglês, de desenvolvimento pessoal e humano. A maioria dos livros que nós lemos, eles foram traduzidos. Sabe de qual língua? Do inglês. Então eu digo para vocês que, olha, se tem muitos livros traduzidos para o português, tem muito mais no inglês. Você quer se aprofundar nisso? Tem muito livro em inglês. Tem muito material. Tem uma neurocientista, eu amo neurociência, até neurociência é uma coisa que eu aplico muito na forma de aprendizado, para facilitar a aprendizagem do inglês. Por quê? Quando eu uso neurociência, eu digo, eu vou totalmente contrária com a maioria dos professores que vocês vão ver por aí dizendo que não pode traduzir, não pode. Na formação, na base, sim, pode traduzir. Eu vou ter um monte de gente contrária ao que eu estou falando. I don't care, não me importa. Por quê? Pela neurociência, eu aprendi que o cérebro do adulto aprende muito mais rapidamente quando eu consigo associar alguma coisa nova com alguma coisa que eu conheço. Então, eu vou sempre fazer associação. Falar, olha, isso é isso. Então, nosso cérebro ele vai fazendo links muito mais rapidamente. Então, eu sim uso técnicas de neurociência, de PNL, no ensino do inglês. E uma neurocientista que eu gosto demais, ela é americana, e todo o material dela é em inglês. Já tem sim traduzido, mas olha, fica dentro dos 5% do que tem. Então você viu que eu fui falando de várias áreas. Eu falei de negócios, eu falei das redes sociais, eu falei sim de neurociência, de conhecimento, autodesenvolvimento. Então, não tem área que eu não precise do inglês. Todas eu preciso do inglês. Então, se é de uma profissão mais simples, de uma mais complexa, eu preciso do inglês. E, voltando aqui na sequência do aprendizado, então, nós vamos, quando formos viajar ou receber pessoas, nós precisamos saber falar sobre saúde, sobre corpo humano, se a pessoa não está se sentindo bem, o que ela sente, ou se precisarmos de ajuda quando formos viajar. Então, nós vamos falar sobre corpo humano, problemas de saúde e tudo mais. Aí eu entro um pouquinho no passado para descrever um pouco das suas memórias de infância, até da sua carreira profissional. E aí nós vamos falar sobre suas experiências e memórias, e nesse módulo inicial, claro, aí depois nós vamos aprender a falar por telefone. Então, estou só na sobrevivência aqui. Por quê? No telefone, conversar, deixar recado, pegar um recado, anotar um recado, transmitir esse recado para uma outra pessoa. Eu estou falando de um módulo de sobrevivência, mas eu acho que esse é o módulo que todo brasileiro deveria ter. Não é não é só os 5%, porque eu comecei falando dessa porcentagem. Mas o que essa porcentagem impacta? Hoje, a maior parte das vagas de trabalho, elas já pedem o inglês como requisito. Você vai fazer um job interview, uma entrevista de emprego, ela já pede o inglês. E aí as pessoas mentem no inglês fluente e chegam lá e não sabem, não conseguem entender o que a pessoa fala, e aí a nossa posição do inglês vai lá para baixo. Então, nós precisamos ter o inglês primeiramente básico, como sobrevivência. E depois, a previsão é daqui a alguns anos, vai ser requisito essencial. Não só como requisito para algumas empresas, mas essencial, porque hoje nós trabalhamos de casa para o mundo inteiro. A pessoa pode falar assim, Angela, eu não tenho tempo, eu não consigo. Hoje, no online,
eu dou aula em vários horários. O curso você pode comprar e fazer qualquer horário, o horário que melhor se adapte à tua realidade. Mas é essencial, porque o inglês você vai estar em contato. Aí você vai falar assim, tudo bem, mas eu consigo ainda trabalhar sem o inglês. Há quanto tempo nós estamos usando uma plataforma aqui que o nome dela é em inglês, StreamYard. Stream é meio de transmissão, o yard é quintal. Então, eles juntaram essas duas palavrinhas como dizendo, ela está em todo lugar, numa transmissão. O nome da plataforma, os nomes das plataformas, Facebook. Então, é um livro, vamos dizer assim, que eles juntam, é um livro que a gente tem as faces, a gente consegue interagir com outras pessoas. Instagram, TikTok, são todas plataformas internacionais. Qual dessas plataformas é local? Nenhuma, né? Então, é isso mesmo. Porque nós precisamos do inglês. Todos os meios, o Zoom, Twitter, e aí vai. São muitas outras. YouTube. Então, muitas plataformas, elas são em inglês. Eu preciso sair do básico, do zero, pelo menos para sobreviver na língua. E quando eu falo de oportunidades de emprego, você sabe que a Cato é uma das maiores empresas que elas repõem pessoas, ou o que eles chamam de headhunter, que eles procuram os profissionais. Os profissionais fluentes, eles podem ganhar 65% mais. Isso mesmo, 65% mais. Então, já te colocou, esse 5%, ele já saiu daqui e foi para cá. Então, nós estamos falando só de 5% que consegue se comunicar, de 1 a 2% que consegue entrar nesse mundo seleto, muito seleto. Então, você está esperando o quê para entrar nesse mundo seleto? Não espere mais. Se eu aprendi, eu contei um pouquinho da minha história, eu contei um pouquinho de como eu entrei no inglês e como eu descompliquei o inglês. Então, hoje, eu tenho colegas, fiz letras como segunda formação, porque depois que eu deixei essa empresa multinacional, eu falei, o que eu gosto de fazer? Eu não queria mais empresa. Isso era uma coisa que eu já tinha muito pré-determinado em mim. Eu não queria mais empresa. E o que eu gosto de fazer? Eu já dava aula como hobby, porque eu saía da empresa e eu ia dar aula na escola. Faltava professor, ela me chamava, Ângela, você pode repor? Posso. Ângela, faltou alguém, você pode vir? Então, assim, eu comecei como hobby, dando uma aula ou outra, e eu descobri que eu gostava disso. Eu descobri que isso me identifiquei muito com o ensino da língua, mas principalmente por ensinar pessoas como eu, que odiavam a língua, que achavam que nunca iam aprender. Eu consegui descomplicar o ensino do idioma. Então, descomplicando, eu consigo ajudar muito mais pessoas, porque eu tenho uma missão. Eu descobri, eu até separei aqui para falar para vocês a minha missão. Está na minha página do Insta, mas ela tem aqui, ó. Vivemos em um mundo globalizado onde o idioma global é o inglês. Entre 1 e 2% são considerados fluentes no Brasil. E até 5% têm algum conhecimento da língua. Em qual desses grupos você está? Entre os 5 ou os demais 95? Quantas oportunidades você tem perdido? Como a sua vida seria melhor comunicando-se em inglês? Como que você poderia melhorar a sua vida com o inglês? Como sua vida poderia ser muito mais tranquila? Quantas portas você abriria? Então, o que você conseguiria melhorar na sua vida? A gente viu que até os salários são maiores. Faça parte de um time vencedor. O meu propósito é levar pessoas a entenderem o idioma mais falado do planeta de forma simples, fácil, descomplicada, vencendo o bloqueio da aprendizagem e, assim, aumentar o número de fluentes no Brasil. Sim, esse é meu propósito. Aumentar o número de
fluentes desse país que eu amo, desse povo que eu amo e acredito. Minha missão, capacitar cada aluno a vencer o medo do inglês, a adquirir confiança para comunicar-se, apresentar o inglês de forma simples, fácil e descomplicada, aplicado à sua vida real, desbloquear aqueles que têm a dificuldade no aprendizado, apresentando o inglês de maneira alcançável. Você tem um problema, do qual você mesmo é a solução. E eu te apresento um caminho. Então, eu venho apresentar o caminho, e se você não focar na recompensa, tudo a gente foca na recompensa. O que eu ganho com isso? Aí as pessoas falam assim, Ângela, eu amo academia. Eu falo assim, mentira. Aí todo mundo assusta. Você ama o resultado. Você ama o bem-estar que isso te traz. Você ama o corpo bom, o bem-estar do corpo, a agilidade, a saúde que isso te traz. Com o inglês não é diferente. Você tem que amar a recompensa que o inglês vai te trazer. Tem milagre? Ai, Ângela, quanto tempo? Tem milagre? Depende de você. O quanto você realmente quer aprender o inglês. Então, o que é a base do inglês? Você tem que aprender. Você já ouviu isso em todos os cursos que você fez, então eu vou aplicar ele ao inglês. Você aprendeu, absorveu, trouxe para a sua vida real, trouxe para a sua realidade e vai reproduzir. Você precisa adquirir vocabulário, trazer. Como que eu faço isso? Trazendo para a minha vida real, para a minha vida diária, para a minha vida cotidiana, aumentando o tempo de exposição ao idioma. Então, quando você aumenta o tempo de exposição ao idioma, Ângela, não entendi. Continua. Você tem que mostrar para o seu cérebro que isso não é algo estranho, um corpo estranho. O inglês não é um corpo estranho, ele é um corpo, vamos dizer assim, o cérebro vai entender que isso faz parte da sua vida agora. Então, quando você foca na recompensa, quando você foca no resultado, você vai ver que mundo de oportunidades que o inglês vai abrir para você. Então, esse é meu propósito, essa é a minha missão, mas eu não consigo te ajudar se você não quiser se ajudar. Então, você precisa querer se ajudar, você precisa estabelecer o seu alvo, o seu foco, a sua meta, porque se o inglês não fizer parte dela, em pouco tempo, eu acho que você vai estar fora de uma realidade que é esse mundo aqui que nós vivemos. Hoje eu estou conversando com vocês através de uma plataforma. Hoje eu dou aula quase 100% online. Então, hoje eu trabalho no online, eu trabalho aqui, ó, em frente a uma câmera. Então, é muito para mim hoje, o inglês é a porta, é a janela. Nós temos que aproveitar essa janela de oportunidade que se abriu. Então, hoje, você consegue trabalhar do Brasil para plataformas na Austrália. Como? Prestando serviço para eles de consumidor. Eles têm um nome para isso, mas é aquele consumidor escondido, porque você pode ir nos lugares para testar, ver como é o atendimento. A maioria das lojas, das redes hoje, são internacionais. Então, na Austrália, eles têm uma base que você se conecta a eles te contratam para ser um freelancer ou ter um contrato permanente, e eles te dão trabalhos para ser esse consumidor. O tester tem um nome, mas em português eu não estou achando a palavra para ele, mas é aquele consumidor que vai escondido se fazendo passar por um consumidor que não é. E depois você tem que só preencher relatórios de como foi o atendimento, quanto tempo, se te atendeu, se não te atendeu, qual a qualidade você dá para isso. Tem pessoas ganhando quase $1.000 mensalmente, $1.000 australianos, $1.000 americanos, mensalmente fazendo esse trabalho. Então, é muito interessante quando nós vemos que aqui eu posso trabalhar como no português nós falamos um bico, um trabalho extra com o inglês. Então, o inglês ele te abre oportunidades para o mundo. Hoje, a área do social media, essa área é a que mais cresce. E
tem profissionais da Inglaterra, da Europa, procurando profissionais do Brasil que consigam pelo menos se comunicar. Porque para eles compensa muito, porque o pound está mais de 7, o euro está 6-1, mais ou menos, ou mais de 6-1. Então, para eles fica muito barato contratar os nossos serviços. E para nós é muito bom ganhar em libras, em euro, em dólar. Então, é muito bom isso. Então, comecei falando sobre isso e fecho falando sobre isso, das oportunidades do mundo. Então, até quando você vai ficar de fora, achando que o inglês não é para você? Eu não preciso. A minha área não precisa de inglês. Então, todas as áreas precisam. E se você é uma pessoa que quer estar conectada, sim, com esse mundo online, essa nova realidade, porque eu não creio que nós voltaremos para eu quero voltar ao normal. Que normal? Para mim, hoje, esse aqui é meu normal. Hoje, esse aqui é o meu normal. Essa é a minha realidade, trabalhar no online, em frente a uma câmera. Então, que novo normal? Então, eu creio que a gente volta a um novo normal, e não mais a um normal. É um novo normal que, com o inglês, você consegue se comunicar com o mundo inteiro. Então, é esse novo normal que nós vamos voltar. Então, você não pode ficar de fora. Eu não sei aqui quanto tempo eu ainda tenho, eu estou acompanhando o reloginho aqui, mas eu continuo conversando. Aí eu volto a falar dos sotaques. Os sotaques, o inglês americano, ele vem o inglês britânico, desculpa, ele vem daqui. O inglês americano, ele é mais aqui, que é mais fácil para mim. Por exemplo, uma frase muito fácil, eu gosto de água. I like water. I like water. Você quase não vê minha boca mexendo. Eu vou falar isso no inglês mais britânico. I like water. Vem mais daqui. Para mim não é tão confortável. O americano, ele fala ask. Ask, perguntar. O britânico, ele vai falar ask. Remember, lembrança, lembrar. Remember. Então, vai vir mais o som de trás. Então, como eu sei um pouquinho das diferenças, porque eu já estudei com o professor inglês, que é o britânico, já estudei na Austrália, já fui para a Austrália, já fiz imersão lá na Austrália, já viajei também para os Estados Unidos. Então, eu tenho essa vivência de vários sotaques, eu consigo ensinar e falar, olha, se você ouvir assim, ou mesmo nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos você vai pegar o sul e pegar o norte, você tem formas diferentes. Por exemplo, quando eu concordo e discordo no inglês, eu não falo, muitas vezes eu falo me too. O brasileiro fala me too para tudo, eu também. Mas a negativa é me neither. Me neither, nem eu. Porque eu não posso falar eu também. Se eu vou concordar com a negativa, eu também não. Ou nem eu, que seria me neither. No sul, isso é uma linguagem falada, tá? Escrita tem uma outra forma. Eu vou para o norte, eles vão falar me neither. É a mesma palavra. No sul tem um sotaque, no norte tem outro. Então vai ser either no sul, either, mas no norte. Então vai ser neither no sul e neither no norte. Então tem várias coisinhas que mudam da própria. Qual é o inglês correto? Aí eu te pergunto, qual é o português correto? É o do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Centro-Oeste ou do Norte ou Nordeste? É português. Então nós temos que aprender a respeitar as diferenças locais. Se você falar para mim, eu vou viajar para determinado local, aí nós vamos estudar os sotaques daquele local. Mas, se não, você tem que aprender a falar o idioma e estar pronto, sim, para ouvir as diversas formas, os diversos sotaques. Não existe o correto. Então, existe o local, existe o que você vai mais necessitar e o que você vai mais ouvir. Por causa de Hollywood, a gente acaba ouvindo muito mais o americano, as séries,
os filmes, e então a gente acaba estando muito mais em contato com o inglês americano, e para mim é muito mais confortável por causa do aparelho fonador. Para mim, essa musculatura é muito mais confortável eu falar o inglês americano. Então, eu só trouxe aqui um pano de fundo para vocês, de uma forma muito simples, e o inglês para mim é apaixonante, porque é uma língua que hoje eu amo. Então, eu tenho muito prazer em ensinar, eu tenho muito prazer em falar sobre essa língua, sobre os benefícios que ela traz. Eu tenho minha página no Instagram, tem também, está começando no YouTube, agora eu tenho TikTok, tenho Facebook, no Instagram tem eu tenho meu Linktree lá, que é Ângela Rosa Oficial. Lembra que eu falei no começo que eu tenho que soletrar o meu nome? O Rosa é com Z, imagina no inglês. Então, meu Instagram é Ângela Rosa, com Z, Oficial. Então, lá tem meu Linktree, lá também tem, eu já abri a pré-inscrição para a segunda turma do meu curso do Zero à Sobrevivência, que se chama o Clube do Inglês. Eu tenho o Clube do Inglês porque eu tenho grandes planos para ele, e lá no Clube, nós vamos ter uma comunidade, nós temos no Telegram para tirar dúvidas, para conversar. Então, eu já estou entrando em todas as plataformas. Eu comecei de maneira muito discreta, mas já estou nas redes sociais há mais de um ano, produzindo conteúdo. Então, minha página está cheia de conteúdo. Se você for lá no meu Instagram,